dia a todos. Contando com a intercessão de São Francisco das Chagas e a bênção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta que é segunda audiência para a apresentação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022. Hoje recebemos a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Taubaté para apresentar os números do Executivo Municipal. Essa audiência é realizada em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, que afirma que, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Compõem a mesa dos trabalhos nosso diretor de finanças, Marco Antônio Campos, qual agradeço a sua presença e quero registrar aqui os nossos sentimentos, tenho certeza não somente desse vereador, mas dos demais vereadores e dessa casa, ao nosso secretário de Finanças, Fernando, pelo falecimento da sua mãe. E vem acompanhado também da contadora Isabelle Rocha Couto Campos. Quero agradecer aqui a presença dos vereadores Elisa representa Taubaté, Gessé Silva, Marcelo Macedo. Também registro a presença do Bruno Valilo, assessor parlamentar do vereador Richard da Padaria. Obrigado pela presença. Primeiramente, nessa audiência, os representantes da Secretaria de Finanças apresentarão os dados referentes ao cumprimento das metas fiscais do exercício municipal durante o período compreendido entre setembro e dezembro de 2022. Após as explanações, os senhores vereadores farão seus questionamentos. E você, munícipe, que acompanha essa audiência conosco aqui na galeria, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos para fazer perguntas pertinentes às metas fiscais ao segundo quadrimestre de 2022 da Prefeitura Municipal de Taubaté. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível próximos às primeiras fileiras. Assim que for declarado o encerramento das inscrições, o formulário será recolhido. E você, que nos acompanha pela TV Câmara de Taubaté, também poderá participar enviando o seu questionamento. Basta acessar o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br, ir ao menu TV Câmara e clicar no Participe ao Vivo. Também você pode mandar um WhatsApp 3625-9525. Anote aí o seu WhatsApp 3625. Faça a sua pergunta pertinente ao assunto que estaremos deliberando hoje e nós faremos aqui para que a Prefeitura possa estar respondendo. Primeiramente, vamos passar à Secretaria de Finanças, que terá até 30 minutos para discorrer sobre as metas fiscais da Prefeitura de Taubaté. Senhores vereadores, conforme a Resolução 160 de 2011, eu vou respeitar a resolução, será 3 minutos para cada vereador e 2 minutos de respostas. As respostas não contempladas a vocês, eu gostaria que vocês fizessem por requerimento depois para a Secretaria. Tá ok? Muito obrigado. Passo a fala a Isabela. Primeiramente, bom dia a todos. É muito bom nós estarmos aqui novamente, né, fazendo aí o encerramento do exercício de 2022, terceiro quadrimestre, né? E aí, trazendo para vocês, nós temos aí a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 9º, que fala que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente das casas legislativas estaduais e municipais.
E é por esse motivo que nós estamos aqui hoje, justamente para a gente, né, como Secretaria de Finanças, apresentar esses números e, posteriormente, vocês fazerem as suas perguntas. Aqui nós temos esse primeiro quadro, que é o demonstrativo da receita e despesa. Como metas para o exercício de 2022, na LOA nós colocamos aí, né, foi definido como 1.330 bilhões, ou seja, para ser arrecadado e, consequentemente, utilizado aí nas suas despesas, né, utilização no que seria necessário para a execução do serviço na prefeitura. O que nós temos de interessante aqui nesse quadro é que, olhando o terceiro quadrimestre, se a gente fosse olhar somente a despesa, ela acaba ultrapassando o total da receita. Mas olhando num todo, né, na parte da receita, ficou algo bem equilibrado. Por quê? De receita, nós arrecadamos 1.337 bilhões e, como despesa, nós aí acabamos utilizando um valor de 1.318. Ou seja, ele ficou equilibrado com relação à meta e com relação ao que a gente tinha aí durante o exercício inteirinho de 2022. E ali no cantinho a gente tem um percentual, né, que com relação à receita, nós superamos, né, nosso valor ele ficou positivo em 0,60% do que era esperado, que era com relação à meta. Falando do demonstrativo do resultado primário, esse é um quadro que eu gosto de falar bastante, porque ele é um índice, né? Então, quando a gente olha para um índice, a gente vê como a prefeitura está utilizando os recursos. E por que o nome é resultado primário? Porque ele faz uma comparação entre receitas primárias e despesas primárias. O que seriam receitas primárias? As receitas primárias, aquelas instituídas pelo próprio município, como, por exemplo, o IPTU, o ISS. E as despesas primárias é a utilização através, por exemplo, despesa com pessoal, os seus respectivos encargos, ou seja, tudo que é o básico, o primário para o funcionamento e, posteriormente, os investimentos dentro da cidade. Então, para quem está assistindo a gente pode tomar como exemplo o orçamento familiar, né? O pai de família, a mãe, eles têm o seu salário. Então, isso daí seria a receita primária. As despesas primárias de um lar seriam o quê? A água, a luz, o telefone. E quando nós fazemos esse cálculo de resultado primário, a gente está fazendo justamente a base, uma metodologia para a gente conseguir saber como que está a saúde financeira, olhando somente o mínimo, o primário. Então, o texto ele traz exatamente o seguinte: o resultado primário é definido pela diferença entre receitas e despesas do governo, excluindo-se das contas receitas e despesas com juros. Caso essas diferenças sejam positivas, tem-se superávit primário. Caso seja negativa, tem-se um déficit primário. O superávit primário é uma indicação de quanto o governo economizou. Eu até não gosto muito dessa palavra, eu gosto de usar a palavra administrou, porque a gente não economiza em receitas primárias, a gente administra da melhor forma os recursos aí da população no que é mais o que é necessário. Então, aí ao longo do período, de um tempo, um mês, um semestre, um ano, com vistas ao pagamento de juros sobre a sua dívida. Então, ali a gente tem o realizado no quadrimestre. Se vocês olharem só o quadrimestre, os últimos 4 meses do exercício, a gente teria um déficit primário. Mas olhando no exercício, né, olhado num todo de tudo que aconteceu durante o ano, a gente tem um superávit primário, que é um total de 137 milhões. E aí, por que eu gosto de frisar? Porque aqui nesse quadro a gente não está contemplando as receitas oriundas de emendas parlamentares, a gente não está contemplando convênios, demais receitas, por exemplo, empréstimos, financiamentos, etc., a gente não contempla nesse quadro, somente as receitas que são do município e as despesas que ficam aqui também para o bom funcionamento num todo, tá bom? Isso que a gente está fazendo é um cálculo de um índice, tá bom? Nesse quadro, a gente está indo para o quadro de dívida consolidada. Eu até gostaria de frisar uma coisa para vocês, que no slide de vocês, que vocês receberam, está diferente, tá? E eu explico por quê. A gente até pede desculpas por isso, que a gente identificou algumas divergências no slide que a gente tinha colocado para vocês, tá? Mas esse cálculo a gente normalmente apresenta todo o quadrimestre, que é o nominal, se eu não me engano, que é o que está aí para vocês. Mas isso pode ser requerido depois, que realmente a gente não conseguiu fazer todo o cálculo pelo período da manhã para colocar para vocês no slide, tá? Então,
eu estou passando direto para a dívida consolidada, mas que também vai dar uma ideia interessante para vocês de como que está o funcionamento da prefeitura com relação às dívidas. Então, olhando aqui a dívida consolidada, nós temos aí com relação a empréstimos internos, que é o Protransporte, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O saldo em 2021 era de 2,5 milhões. E no terceiro quadrimestre, 2,3. Programas de mobilidade urbana socioambiental, CAF, nós tínhamos em 21, 358 milhões. No terceiro quadrimestre de 22, 286. O FINISA, nós tínhamos em 21, 24 milhões. E no terceiro quadrimestre, 25 milhões. Precatórios, 5 milhões em 2021. E no terceiro quadrimestre de 22, 6 milhões. E eu vou chamar a atenção aqui para vocês, nas últimas dívidas, que é a dívida de patronal e dívida de aporte, também todos relacionados ao IPMT, que foi o que aconteceu no último período, no terceiro quadrimestre de 2022. Nós inscrevemos aí um valor de 74 milhões para a parte patronal e com relação ao aporte de 30 milhões. Por esse motivo, que se vocês forem olhar diretamente para esse quadro, foi o que mais aumentou a nossa dívida consolidada líquida, que nós tínhamos em saldo de 2021, 416 milhões, e nós estamos encerrando o exercício de 22 em 455 milhões, mas mais voltado justamente a esses dois dados, que é com relação ao IPMT. E, olhando justamente essa parte do IPMT, o quanto nós já fizemos a amortização, ou seja, quanto a gente já desembolsou para quitar essa dívida. Então, de dívida patronal, nós tínhamos o valor da dívida. No quadro anterior eu falei 74. E esse quadro aqui eu já estou mostrando com a atualização. Então, de 74, nós fomos para 77, porque foi necessário a gente escrever a parte de juros, a parte de correção. Então, ele foi para 77. Mas que nós já amortizamos no terceiro quadrimestre é um montante de 2,2 milhões. Então, em 4 meses nós já conseguimos estar quitando parte dessa dívida. E a parte ali da dívida de aporte, nós tínhamos no quadro anterior, que eu posso ver aqui, 30 milhões. Então, aquele atualizado ele foi para 31. E a amortização, 897 milhões. 897 mil. Bom, vamos falar aí sobre restos a pagar. O resto a pagar, é interessante a gente falar também, porque a prefeitura, né, na gestão atual, a gente tem sempre algo a ser quitado, né, de governos anteriores e assim por diante. Então, aqui, do que foi trazendo da dívida do passado e assim por diante, em 2021, quando nós iniciamos, né, nós tínhamos ali 293 milhões a ser pago, tá? E aí, o que foi cancelado no exercício, o que foi liquidado e o total a liquidar. Eu vou chamar a atenção para vocês também de uma coisa. A gente tem 3 estágios da despesa, né? O empenhado, o liquidado e pago. O empenhado é o primeiro momento, né? O empenhado é que você fala, opa, eu tenho algo, eu tenho uma dívida, eu tenho uma intenção, tá? Empenhou. Liquidou é o segundo momento. Liquidou o quê? É quando, por exemplo, já tem uma nota fiscal, quando você já tem um contrato, você já está aceitando que, de fato, você tem aquela obrigação. E o pagamento é quando você, de fato, quitou aquela dívida, tá? Então, falando em termos práticos para todo mundo entender. E de restos a pagar, quando a gente iniciou o exercício de 2022, nós tínhamos 293 milhões. Cancelamos no exercício 91 milhões. Por que nós cancelamos 91 milhões? Dos 91,1 milhões cancelados no exercício, 78,3 milhões se refere a valores empenhados a favor do IPMT. Porque, que nem eu falei nos slides anteriores, nós tínhamos o quê? Um valor de 74. Né? Então, nós tínhamos que ter empenhado justamente para, vamos colocar aí entre aspas, né, para ter reservado, guardado esse valor, né, para a gente dizer, olha, durante o exercício, a gente vai escrever ele dívida, foi escrito em dívida confessada, e aí foi necessário a gente cancelar. Então, ele deixou de ser um resto a pagar para ser, de fato, uma dívida. Então, por esse motivo, a gente cancelou esse valor de 91 milhões. E, dentre outras coisas, que a gente precisou cancelar, que não iriam, outros contratos que não iriam ocorrer. Então, o texto, continuando, né? Que foi escrito em dívida confessada, autorizada através da lei número 5.743/22, e termo de acordo assinado em 29 de 6 de 2022, no segundo quadrimestre. Os demais
se refere a cancelamentos de saldos de contratos que encerraram suas vigências conforme a ordem interna número 16 de 2022, no disposto segundo, incisos 11 e 10. Deveria ser o contrário, né? 10 e 11. Mas, então aí, para 2023, que eu gostaria de colocar aí para vocês, com referente a esses restos a pagar de 2021, o total de 21 que está passando é de 25 milhões. Então, o quanto foi, né, total que foi liquidado, o que falta ainda ser pago. Então, a Prefeitura desembolsou vários recursos justamente para a gente estar eliminando essa parte de restos a pagar. Com relação a restos a pagar de 2023, a gente vai tratar no próximo quadrimestre, que aí vocês vão ter uma outra visão de como que está o andamento do que tinha lá no passado, há muito tempo, né, de quando a atual gestão pegou e como que está esse andamento. E assim, a gente consegue ver no próximo quadrimestre, mas por enquanto é isso que nós temos de restos a pagar. E falando das receitas arrecadadas, nós tínhamos aí o previsto para o quadrimestre, tá bom? Para o quadrimestre nós tínhamos 443 milhões. O que foi realizado no terceiro quadrimestre foi 421. E aqui a gente tem uma linha interessante que eu vou mostrar para vocês. Essa linha é a parte de receita patrimonial. A receita patrimonial, o que estava previsto, era de 3,2 milhões. O que a gente arrecadou foi de 6,9 milhões. Ou seja, a gente dobrou esse valor. E aqui nesse quadro eu consigo explicar para vocês o motivo pelo qual a gente conseguiu essa arrecadação. Então, a gente tem aqui as receitas provenientes, né, receita patrimonial, são receitas provenientes da fruição de patrimônio pertencente ao ente público, tais como as decorrentes de aluguéis, dividendos, compensações financeiras, royalties, concessões, entre outras. Então, a gente tem exploração do patrimônio imobiliário do Estado, um valor aí de 642 mil, e valores imobiliários, que seriam os juros, correções monetárias, remunerações, depósitos bancários e dividendos, de 6,2. Então, essa é a composição que resultou nessa parte aqui de receita patrimonial, que foi aparentemente a nossa maior receita dentro do quadrimestre. E aqui falando num geral, né, do que a gente arrecadou, receitas arrecadadas no terceiro quadrimestre. O que está em vermelhinho é a arrecadação mensal e o que está em azul é a arrecadação prevista mensal. Então, em setembro, a gente tinha ali um previsto de 13, era para a gente ter arrecadado, né, um pouco mais, só que a gente arrecadou um pouco menos. Só que ali na linha de novembro, a gente deu também uma diminuída no mês de dezembro. No mês de dezembro, que a gente acabou superando um pouco mais, que ele ficou ali em vermelhinho, a arrecadação mensal, que foi para 12,1%. Principais impostos. A gente tem ali o ISS, o IPTU, Imposto de Renda, ITBI, ISS. E eu vou chamar a atenção ali para o ISS, do Simples Nacional, que a gente tem ali a arrecadação que era prevista, né, de 9,1. E aí estava previsto... Eu não estou conseguindo, vou dar uma olhada. Vocês não estão conseguindo, eu também não estou conseguindo dar uma olhada ali, não. Isso, perfeito, muito obrigada. Os óculos não estão ajudando tanto assim, não. Então, vocês conseguem olhar num todo, né, o que estava previsto, está arrecadado, né, dos principais impostos. Transferência da União também. Principais receitas, participação na receita dos estados, cota parte do ICMS, cota parte do IPVA, cota parte do IPI. Transferências, recursos Fundeb. Isso aqui também é um dado interessante que a gente tinha previsto ali de 85. Acho que 85. E o arrecadado, 88. Contribuições Fundip. Estava previsto 6, mas aí a gente arrecadou 4, então ele deu uma diminuída também. E falando da parte de despesas realizadas. A gente tinha fixado aí 431 milhões, o que foi realizado no terceiro quadrimestre, 518. Nós falamos isso lá no primeiro quadro, né, que se a gente for olhar somente para esse quadrimestre, a gente não tem bons resultados. Mas se a gente olhar num todo, a gente tem, né, de tudo que aconteceu durante o exercício, a gente tem um bom equilíbrio entre receitas e despesas.
as despesas realizadas. A gente tem a média fixada aí, né, de aproximadamente de 110 milhões por mês. E a despesa realizada ali foi 119, mas a gente está considerando o quadrimestre. E aí a gente tem um comparativo receita e despesas. No terceiro quadrimestre de 2021, nós tínhamos a receita de 434 milhões e a despesa de 509 milhões. No terceiro quadrimestre de 2022, 421 de receita e de despesa 518. E eu até gostaria de chamar a atenção, né, porque geralmente dentro de uma prefeitura, né, quando a gente tem principais receitas de arrecadação, falando aí de PVA, falando de IPTU, o início do ano, né, ele tem uma arrecadação melhor. No final do exercício ele já fica um pouco mais comprometido, sem contar que a gente também tem a parte de folha, né, a parte de 13º, entre outras coisas que pode aumentar essa despesa. E aqui, ó, a gente pode fazer uma comparação num todo, né, da parte de metas fiscais. No exercício de 2021, a receita ela era de 1.265 milhões, despesa 1.099 milhões. No exercício de 2022, receita 1.337 de receita, né, despesa 1.318. A parte informativa, que é a parte que a gente traz, além que é interessante, são dados importantes para serem comentados, né, que vale a pena nós trazermos como prefeitura, que é o demonstrativo de despesa com pessoal. Então, olhando aí direto para a receita corrente líquida, a receita corrente líquida ajustada, ela está num valor de 1,198 milhões, e a parte de despesa com pessoal, 583. E eu vou mostrar para vocês a parte do limite, né? Que nós temos ali como limite máximo, ou seja, fazendo esse cálculo de quanto a gente tem com despesa com pessoal com relação à receita corrente líquida, a gente tem aí, a gente está bem abaixo do limite, né? Bem abaixo não, a gente está dentro do considerado bem aceitável. Porque se o limite máximo é de 54, a prefeitura está aí com 48,66. Ou seja, perante a lei, a prefeitura tem seguido o que pede, né? Que é ficar dentro desses limites, não gastando, né? Não superando esses gastos com o pessoal. E aí a gente tem parte do limite legal, 582, que seria, né, no caso, 48,60%. Aplicação de recursos próprios em ensino é outro dado interessante, porque é uma parte legal, né, uma coisa que a lei exige, que a gente atinja pelo menos 25%. E aí a prefeitura chegou no 26,42%. Nós superamos o que era esperado com relação ao arrecadado no exercício. E aplicação com recursos do Fundeb. Previsto para o exercício 256 milhões, a aplicação constitucional seria o mesmo, né? Que seria igual ao 100%. O arrecadado no exercício foi de 277. E aí a gente chegou à aplicação de 91. Está abaixo? Está abaixo do 100%? Está. Mas aí a gente tem a informação que a lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, no artigo 25, parágrafo 3º, que diz que até 10% dos recursos recebidos a conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do artigo 16 dessa lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. Ou seja, esses 10%, né, que no caso seria praticamente 9%, podem ser atingidos dentro desse exercício de 2023. Ou seja, a gente vai, sim, aplicar os 100% como pede a lei. Demonstrativos de ações e serviços públicos da saúde, que também é um limite que a lei pede para a gente estar atingindo, que é com relação aos 15%, né, com gasto com saúde. Então, o arrecadado no exercício foi de 860 milhões, arrecadado no exercício, e no exercício 278 que foi aplicado. Que aí, no caso, ele chega a 32,37%, ou seja, foi dado um grande empenho, né, para fazer toda a utilização desses recursos também com a saúde, que tanto é que superou o esperado dos 15%. O esperado não, né? O exigido. Então, chegamos a 32,37%. E agora a gente estaremos à disposição para eventuais dúvidas, e eu agradeço a todos pela oportunidade de estar realizando essa apresentação. Obrigado, Isabelle. Obrigado à Secretaria de Finanças. Quero registrar a presença aqui também do vereador Serginho, vereador Moisés Pirulito, obrigado pela presença, e também do assessor parlamentar
Felipe Massuia, assessor parlamentar do vereador Adriano Coletor Tigrão. Vereador Serginho e vereador Pirulito, se chegaram agora, no início da abertura, eu coloquei que, conforme a resolução 160 de 2011, nós iremos dar 3 minutos para os vereadores fazerem as suas perguntas e 2 minutos para a resposta. Aqueles que não forem contempladas na resposta ou não tiver tempo hábil, eu gostaria que Vossa Excelência fizesse depois, por requerimento, as perguntas, ok? Primeiro vereador inscrito, eu vou obedecer por ordem de chegada. Eu não sei se a Elisa chegou primeiro, mas quem estava sentado na cadeirinha primeiro foi o Gessé. Então, Gessé, o senhor é o primeiro. Gessé, Elisa... Ponto. Olha, não, mas é que eu vi a Elisa falando assim para ele, ó, é ele. Então agora eu obedeci a mulher. A mulher falou que foi ele, a gente obedece. Gessé, Elisa, Macedo, Serginho e Pirulito. O senhor tem 3 minutos, vereador. Muito bom dia, senhor presidente, vereador Dentinho, a população que nos acompanha, aos representantes da prefeitura, secretaria de finanças. Como vamos seguir o regimento aí, vereador Dentinho, eu vou passar o meu tempo para a vereadora Elisa, tem 6 minutos então, ok? Valeu. Próximo, vereadora Elisa. Bom dia. Bom, eu acho que eu já fiz essa pergunta até em outras vezes, Isabelle, mas vamos voltar só para eu confirmar, né? Quando você falou das receitas primárias e despesas primárias, a gente pode comparar com receita corrente e despesa corrente ou não? Não é a mesma coisa. Essa é uma questão. A outra questão é com relação ao gasto no ensino. Não deu tempo de eu pegar aqui o valor que eu tinha, né? Sim. Primeira questão do gasto com o pessoal, né? Você explanou bem sobre essa questão que a gente está dentro do esperado, né? 48,66. Isso já é contando todas as contratações dos professores, acredito, né, novos que entraram e foram contratados o ano passado, né, considerando isso, né. E aí, por último, lá na questão do ensino, na previsão, aplicação constitucional, 25%, né, e eu vi aqui o arrecadado e a porcentagem de 26,42%, né. A gente fez o primeiro fórum de educação aqui no município, e eu tinha um outro dado do executado, que saiu no Diário Oficial, acho que no dia 31 de janeiro, que estava um pouquinho diferente, eu só não estou conseguindo agora recordar qual era o valor. Aí tem alguma explicação nesse sentido? De repente, esses 10% que você falou, eu entendo que os 10% também é do Fundeb, né? Mas desse 26,42%, nesse relatório que a gente... Do Diário Oficial, estava 24 e pouquinho. Aí, se você sabe dizer o que é essa diferença... E aí do Fundeb é isso que você falou mesmo, de poder, os 10% que ele pode ser utilizado no próximo. Então são essas 3 questões, receitas primárias e receitas correntes, a questão dos professores, se eles já estão nessa quantidade de 48%, da despesa com o pessoal, e a principal é essa questão dos recursos próprios em ensino, que a gente tinha um dado pelo Diário Oficial e aqui está 26,42. Muito obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Elisa. Isabelle, Marcos, quem pode responder, por favor? Então, com relação à despesa corrente, essa ligação que você está falando, receita primária e despesa primária, a despesa corrente e a receita corrente, ela faz parte. Tá? Ela não diferencia, não. Ela está no montante. O que diferencia, no caso, o resultado primário, é justamente o que ela falou. O que principalmente... eu acho que fica até mais fácil para esclarecer, principalmente a população, o que seria a receita primária. É toda a receita do município, com exceção aos valores que são provenientes de juros, né? Foi o que ela falou. Aquela receita primária, aquela que não está prevista, que pode ocorrer ou não. Porque a receita de juros, ela pode ocorrer durante o exercício, como pode não ocorrer. Ou ela pode ocorrer num montante grande, como não. Até observar sobre isso, que a Isabelle, ela deu uma ênfase com relação à arrecadação, bem positiva com relação à receita de aplicação financeira. De novo, a gente, né, comentando sobre esse fato, sobre a liberdade de que hoje o Secretaria de Finanças, os diretores em particular, tem para poder desenvolver o seu serviço. Eu sei que toda vez que vem na audiência se fala sobre isso, mas é importante a gente relutar sobre isso, porque olha só,
Essa arrecadação positiva, ela só vem em função do quê? Da liberdade que a diretora de tesouraria, que é uma excelente profissional, a Márcia, teve em poder fazer esse trabalho. Isso é muito importante, não só para o município, como para a gente que é profissional, né? A gente sentir essa liberdade de trabalhar, de tentar expor o que a gente tem de melhor, né? Que às vezes, por questão de opção de serviço, eu não estou nem discutindo o que é melhor e o que é pior. Cada um tem uma sistemática de trabalhar, eu acho que essa é positiva, e tanto é que o resultado acaba sendo positivo para a população. E com relação à despesa primária, a grande diferença que existe é aquela juros, amortização, esses valores que a gente paga sobre as amortizações dos financiamentos, eles não entram. Por isso que a Isabelle falou, é uma despesa que ela pode ocorrer ou não. Porque se eu não vier a pagar, um exemplo, um financiamento, eu não vou ter aquela despesa. Então é basicamente isso mesmo. Com relação ao pessoal, é tudo que entra mesmo, tá? A despesa é toda ela mesmo. Agora, com relação aos professores, no caso da educação, a Isabelle vai passar, né, Isabelle? Vai esclarecer para vocês. Bom, Elisa, você chegou aí a citar sobre os que talvez teriam 24%, né, no quadro do que está aparecendo no diário. Da mesma forma como a gente teve problema, como eu avisei para vocês, do slide, a gente também teve um problema nesse quadro, né? Então, posteriormente, ele vai ser republicado, ele não foi republicado ainda, mas nós trazemos os dados que é de fato verídico. Esse valor que você está falando de 24 é, na verdade, 25. Tenho até aqui uma colinha que a minha diretora de contabilidade passou aqui para mim, é de 25,7%, tá? E aí o que a gente está apresentando, que foi encaminhado para a UDESP, é de 26,42 mesmo, tá bom? E aí a gente está à disposição, se você preferir, a gente pode também estar te encaminhando esse quadro que vai ser detalhado e que vai ser republicado também no próprio diário. Obrigado, Isabelle. Obrigado, Marquinho. Passo a palavra ao vereador Marcelo Macedo. Bom dia a todos, senhor presidente, Marquinhos, Isabelle. Mais uma vez aqui discutindo aí a lei de responsabilidade fiscal, apresentando números, né? Isso a Isabelle faz muito bem e a gente sempre recebe isso aqui pormenorizado. Mas para nós que somos leigos e a maioria da população, o que a gente quer entender é porque, vamos falar grosso modo, né? Nós temos folha de pagamento, que é uma parte significante do que a gente arrecada, e temos as despesas fixas aí, vamos chamar assim, exigidas por lei em relação à saúde e educação. Só que no mais a gente vê todas as outras receitas e despesas e a gente acaba sabendo que, vamos dar um exemplo aqui, a prefeitura está sem o CALC. Por que está sem o CALC? Por que deixou de pagar o CAF, se nós estamos vendo aqui em números que tem dinheiro? A gente precisa esclarecer isso, não só a população como a essa casa, porque, vamos dizer, sem essa documentação, nenhum dos vereadores aqui pode ir, por hipótese, a Brasília e pleitear convênios com o governo federal, porque nós não temos documentação hábil. E eu sei que vocês estão fazendo todo o esforço necessário para que isso seja resolvido, mas a gente precisa dar transparência e publicidade a isso, para que não seja interpretado de forma errônea. Então a gente sabe do esforço, como o Marquinho tem colocado, da liberdade de trabalho, da competência de todos vocês, seja secretária e diretoria. Só que uma coisa é eu me adequar à lei perante o tribunal, outra coisa é a realidade fática da nossa prefeitura em matéria financeira e documental perante o governo federal. Então é isso que a gente precisa, estar à frente e explicar, eu estou sem isso por isso. O CAF eu sei que é uma pedra no nosso sapato em matéria de pagamento, mas nós temos que dar publicidade ao que realmente está acontecendo. Eu tenho que gastar 25% com a educação, eu tenho que gastar 15% com a saúde, eu não posso exceder com a folha de pagamento, e eu tenho o restante todo, e aí falta recurso para alguma coisa que é urgente, emergente, enfim, como a gente está vivendo agora nesse momento aqui, um estado de emergência. Então a gente precisa dar, mais uma vez, eu vou ser repetitivo, publicidade, ser verdadeiro e transparente com aquilo que está sendo feito. Tecnicamente vocês estão perfeitos, a gente só quer de uma maneira mais efetiva
não só para a população, como para os vereadores, para que a gente possa defender e buscar recursos junto ao governo federal. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Pode, Marquinhos. Deixa eu aproveitar então as palavras, o questionamento até do vereador Marcelo, que eu achei interessante, porque às vezes a população não tem conhecimento exatamente, e nem é obrigação dela mesma, a obrigação é da gente, servidor público, vir esclarecer realmente como funciona. Ele tocou num ponto importante que eu vejo que é dúvida de muita gente, com relação assim, nossa, mas se a prefeitura arrecadou tanto e gastou tanto, então eu tenho superávit. Gente, a gente não pode esquecer que financeiro é diferente de orçamentário. Uma coisa é ter um superávit orçamentário é o teu financeiro. E por que isso não é igual? Por causa do resto a pagar. Olha só, de resto a pagar, nós pagamos ano passado 177 milhões. Isso é financeiro. Se eu arrecadei um valor X e que tenha arrecadado superávit lá de 5, 6 milhões, eu já não tenho mais superávit, porque aquele valor que eu arrecadei com relação à despesa, ele é até menor do que eu tinha. Porque de resto a pagar, que não entra dentro do resultado orçamentário nosso, 177 milhões. São despesas de exercícios anteriores. Por isso que a gente alerta de novo, isso independente, olha gente, estou falando aqui tecnicamente, independente de governança, pelo amor de Deus. Precisa ter uma responsabilidade maior de todos, em geral, de todos os prefeitos e da prefeitura como um todo, com relação ao valor que a gente deixa de resto a pagar. Aquela bendita dívida que você deixa do exercício para o outro. É isso que acaba a gente tendo esses problemas depois, como o município não consegue investir nisso, aquilo, é lógico, estamos com o resto a pagar gigante. E de novo, não estou defendendo o governo nenhum, mas infelizmente, nesse governo, ele pegou uma herança de um resto a pagar muito alto, que é difícil de você conseguir diluir isso durante os exercícios. A gente até tem, olha, se você for analisar, se a gente for analisar número, tecnicamente, o contador gosta de olhar de número, sabe? O contador não gosta de olhar de número. Olha, a gente ter 15 milhões de resto a pagar e nós iniciamos com 293, é um número muito relevante, é muito bom. Só que isso aqui é financeiro que saiu para pagar. E se você pegar o que a gente arrecadou e o que a gente gastou, não é esse valor. Se a gente somar o resto a pagar aqui, foi muito maior de despesas do que, na verdade, a gente tem aqui. Então, o resto a pagar é o calcanhar de Aquiles, não só da Prefeitura de Taubaté, de todos os municípios. Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande com relação ao que a gente está deixando de dívida para outros exercícios, para outros prefeitos, porque é o que acaba comprometendo a gente. Você pode ter, o vereador pode ter um salário X, a despesa dele ser menor. Só que se ele tiver dívida no passado, você vai conseguir fechar? Você não vai fechar nunca. Isso acaba comprometendo o que foi que o vereador falou? Novos investimentos, né? Salário do servidor, que as pessoas estão, eu sei que vocês têm. Oi? Então, por isso que a gente tem que atentar isso, gente. Os números, olhando assim friamente, ele parece uma coisa, mas a gente tem que ver a fundo por que a gente tem certa dificuldade em certas coisas. Porque o financeiro, ele é diferente do orçamentário. Uma coisa é ter superávit orçamentário, outra coisa é ter superávit financeiro, que na maioria das vezes ele não ocorre decorrente de pagamento de resto a pagar. Olha o número de resto a pagar que nós pagamos, 177 milhões. É um valor considerável, quase 20% do orçamento total arrecadado no ano passado. Obrigado, Marquinho. Passo a palavra ao vereador Serginho. Bom dia, vereador Dentinho, presidente dessa audiência. Bom dia, Marquinho. Bom dia, Isabelle. Parabéns pela apresentação. Eu estou aqui com o relatório resumido, publicado no dia 31, a apresentação, e estou com a lei orçamentária aprovada lá em 2021. Os números realmente não batem nenhum. Só gasto com o pessoal.
48,66 a apresentação. O publicado no jornal, 48,76. Aí tem um outro slide que está 52,13. Então aí fica muito confuso para a gente. Despesas realizadas. Pessoal e encargos sociais, 52,13. Aí vem aqui aquele quadro resumo de gasto com o pessoal. Despesa total com o pessoal, 583 milhões, dá um percentual de 48,66. E aí foi publicado no jornal, despesa com o pessoal, 583.360.548, um percentual de 48,76. Então, para a gente que faz a fiscalização, isso fica muito confuso, não dá para a gente entender. Serginho, só para adiantar para você, os valores que você pegou da publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele é consolidado com o IPMT, ele não é só a prefeitura, e esse que a gente apresenta é só a prefeitura. Então você vai encontrar uma diferença, às vezes pequena mesmo, de percentual, porque o que é publicado, o que a lei exige é o valor consolidado, prefeitura, IPMT e Câmara. Câmara Municipal entra à parte, ele não entra nesse cálculo, né? A gente tem que falar para vocês que é isso. Em questão de percentuais e valores com o pessoal, tanto valores como percentuais, você vai encontrar uma diferença mesmo, não vai bater, porque o valor do PMT nós não apresentamos, o PMT faz a apresentação dele. Não, você o PMT já fez a apresentação. Aqui, não, eu sei. Aqui é o executivo, porque a diferença é mínima. Então, mas existe a diferença. Então, mas aí que você pegou o quadro da publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, certo? Esses valores são consolidados, prefeitura, PMT e Câmara. Quando a gente faz a nossa apresentação, põe só em prefeitura, então os valores são um pouquinho menores mesmo, eles não são idênticos. Porque nós não estamos apresentando o valor do PMT, entendeu? Cada um apresenta o seu. Se vai encontrar essa diferença, se for essa a sua dúvida, a diferença pequena vai encontrar mesmo, porque aqui, em todas as audiências, todas que nós fizemos, sempre, se você olhar, você sempre vai encontrar. Porque quando a gente apresenta o valor só da prefeitura, e quando a publicação é feita pelo consolidado. E vocês vão apresentar uma diferença maior quando a Unital fizer parte ainda, aí vai ficar uma diferença ainda maior. É uma diferença de 100 mil. É pequena a diferença, não sei exatamente qual é a diferença, mas é uma diferença bem pequena, porque a despesa de pessoal com o IPMT, ela é pequena, viu, gente? Eles têm, acho que cerca de, acho que não tem nem 7, ou acho que no máximo 15 servidores, é bem pequena a diferença em relação à prefeitura e IPMT. Quando consolida, a diferença é bem pequena, tá? Perfeito. Mas a gente pode também, essas dúvidas, a gente falou, qualquer dúvida, gente, pode pedir pra gente, depois a gente pormenoriza, a gente explica, fala com detalhes esses valores para vocês. Então, mas no Serginho, quadro aqui está diferente aqui a publicação. Serginho, deixa eu te interromper, desculpa por isso. Mas a gente pode, inclusive, nesse caso, no próximo quadrimestre, a gente mostrar o que seria consolidado, o que seria somente prefeitura. Aí ele vai ficar exatamente igual ao que foi publicado. Acho que fica melhor para visualização quando a gente for fazer as próximas apresentações. E aí você chegou a falar sobre os 52,13%, é que ele é a comparação exatamente no terceiro quadrimestre. Então, se você fizer a diferença ali no liquidado no ano, terceiro quadrimestre, ele dá esse percentual. Ele não quer dizer que ele é o que a gente está atingindo, cumprindo como meta, como parte de lei. Não é. É simplesmente uma comparação. Ele seria esse 52. Do quadrimestre para o ano todo. Vereador Serginho, eu estou acrescentando um minuto na tua fala, que o Marquinho falou em cima do seu minuto, tá ok? Perfeito. Então, isso que o presidente, eu acho que a gente deveria considerar mais a questão mais o pé no chão, né, com essas prestações de contas, porque a nossa lei, quando nós aprovamos aqui nesta casa, foi 1,5 bilhão, e o realizado está na ordem de 1,3 bilhão. Então tem uma diferença aí de 200 milhões de reais. Esse ano novamente, né? O executado eu peguei, né, de 2022, e nós aprovamos esta casa aqui na ordem de 1,7 bilhão de reais. Então, orçamentariamente, nós temos um valor. Só que o realizado, então acho que a gente deveria colocar o pé no chão aí para poder trabalhar em cima de números mais reais. E fazendo uma conta aqui, uma continha de padaria, tá? O gasto de pessoal aí na ordem de 48%. Se a gente conseguisse
implementar aí, né? Isso eu fiz conta no ano de 2022. 5% seria um percentual aí de 36 milhões ano na revisão geral anual para o servidor público, tá? É óbvio que a gente não tem orçamento, não tem finanças para poder fazer o pagamento. Só que quando a gente olha os percentuais aqui, o gasto com o pessoal, de repente, a gente poderia estar beneficiando aí melhor o servidor. A gente tem 51,3 o limite, né? E a gente está com 48. Eu acho que deveria privilegiar um pouco mais o nosso servidor. Por quê? Porque o Fernando mesmo falou, nós fizemos economias gastando, né, recurso que era para... Obrigado, vereador Serginho. Esse percentual que o senhor encontrou que é pertinente, se o senhor puder fazer por requerimento, acho que é bom para todos os vereadores também. Passa a palavra ao vereador... Desculpa. Em cima desse último questionamento dele, vocês querem responder, por favor? Viu, Serginho, outra coisa também que é bom, para ficar esclarecido, quando você lê lá, pessoal em cargos sociais, 52,13, não bate. Não vai bater nunca, nem que fosse idêntico, vou explicar para você por quê. Porque para efeito de cálculo da lei de responsabilidade fiscal, não são todos os valores de gasto com o pessoal que eles entram. Tem alguns valores que eles são excluídos. E aqui a gente põe todos os gastos, rescisão contratual, todas as indenizações. Indenizações, eles não entram como gasto com o pessoal. Então, tem alguns gastos aqui do somado 52,13 que não entram no percentual com gasto com o pessoal. Então, a gente nunca pode fazer essa comparação seca dele com o outro, que você não vai conseguir bater mesmo. Os valores que compõem na lei de responsabilidade fiscal são outros valores. Não é o total. Aqui é tudo quanto é tipo de despesa pessoal, ele entrou. Tá bom? Obrigado, Marquinho. Quero registrar a presença também da Simone Palhares, assessora parlamentar do vereador Boanerges. Simone, obrigado pela sua presença. Com a fala, vereador Pirulito. Bom dia, presidente. Bom dia, Marquinhos. E todos que estão nessa apresentação das metas fiscais do terceiro quadrimestre. É um prazer estar aqui mais uma vez, assistindo essa palestra, essa apresentação de metas fiscais. Eu gostaria de fazer apenas uma colocação e uma pergunta sobre o recurso de publicidade, aquele recurso de 7 milhões. Como que anda aquela situação? Até o terceiro quadrimestre foi gasto quanto? Vocês já têm essa apresentação, esse resultado? Já tem aproximadamente o que foi gasto desse recurso, por favor? A gente tem sim, você está falando no exercício de 2022, quanto foi gasto de publicidade? A gente tem aqui, a gente não é apresentado pormenoradamente aqui esse detalhe aqui, mas a gente pode levantar para você assim, se passar, sim, a gente passa para você. Você está falando do valor de 7 milhões, quanto foi efetivamente gasto? Isso, gasto. Não, até porque não tem essa pasta, não tem apresentação, né? Em alguns quadros que vem apresentado da saúde, da educação e tal. Então, por isso que a gente gostaria de dar publicidade a isso. Ela já anotou ali, a gente passa para você. A gente passa certo. direto para você no seu gabinete lá. Tá certo, muito obrigado. Obrigado, vereador Moisés Pirulito. As minhas considerações seriam, primeiramente, eu acho que todos foram unânimes, parabenizar a apresentação, a Isabelle sempre atenta. Reforço aqui o pedido do vereador Marcelo Macedo, é uma coisa que a gente tem falado muito, né? A gente tem falado muito nessa casa, que é poder dar publicidade, né? Até mesmo, eu reforço o pedido ao vereador Serginho, né? Que dentro daquilo, o vereador Serginho sempre foi técnico naquilo que ele fiscaliza, que ele procura, né? Então, esse entendimento, muitas vezes, que o vereador Serginho teve, que outros vereadores ou alguém que esteja nos acompanhando e que acompanhe mais de perto essa diferença, que a própria publicidade da prefeitura possa estar mostrando de uma forma mais efetiva para nós o que está acontecendo. Então, falta sim, nós estamos dando um tempo, né, Macedo, ao novo comandante de publicidade que está lá, para que ele entre na fala, que é necessário fazer uma fala proativa também, porque é para se demonstrar, está aí os números falando, 177 milhões ficou de dívida do último para cá, então a gente teve uma dívida grande que a gente arcou, que a gente está pagando, que a gente está suando. As cidades do Vale do Paraíba todo, a gente tem acompanhado, não é só Taubaté, várias outras estão
com vários problemas estruturais, e aí tem que ter dinheiro. Eu costumo brincar sempre com todo mundo que o financeiro é um copo de água. Eu só posso beber água se tiver lá. Se não tiver água no copo, não tem como fazer. Ou, entre outras palavras, se não tiver dinheiro, não tem como fazer. Tudo é custo. Eu tinha colocado já aquela boca de lobo inteligente. Eu queria que a cidade inteira tivesse boca de lobo inteligente. Quanto custa? Quem tanto vai fazer? Então, assim, vários pormenores. A gente precisa e a gente necessita que seja melhor divulgado, melhor estruturado. A gente tem cobrado do Saúde uma atuação mais forte dos secretários para que pudesse ver o que tem de dinheiro para gastar e o que pode ser feito, né? E ter uma publicidade disso daí. Parabenizo o Marquinho, parabenizo a Isabelle, obrigado pela presença. Infelizmente, nós não tivemos a participação de nenhum munícipe, né? Então, quero agradecer mais uma vez a presença dos senhores vereadores, a Elisa, Gessé, Marcelo Macedo, Serginho Pirulito. E, não havendo mais nada a deliberar, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.